Se você vai pagar por um software e não sabe perguntar por que escolheram cada tecnologia, você não está comprando um sistema. Você está comprando uma história. E essa história pode vir cheia de palavra bonita: nuvem, servidor, proteção, fila, banco de dados, publicação, histórico do código. O problema é que, quando você não sabe o que cada uma dessas escolhas muda no projeto, qualquer resposta parece técnica. Eu não estou dizendo que empresário precisa virar programador. Não precisa. Mas ele precisa entender o suficiente para fazer uma pergunta simples. Por que isso foi escolhido? Pensa na cena. Você chama uma empresa para cotar um sistema. Ou senta com a equipe técnica para entender por que o projeto está ficando mais caro. Aí começa. Vamos colocar na nuvem porque é mais robusto, precisa empacotar o sistema, a parte interna vai ficar separada, vamos colocar uma fila, o banco precisa ser assim. Pode ser tudo verdade, mas também pode ser só uma forma elegante de você não conseguir perguntar nada. O problema não é você não saber configurar a ferramenta. O problema é você não perguntar: isso resolve qual problema? Adiciona qual custo? Reduz qual risco? E qual seria a alternativa mais simples? Foi por isso que esse assunto importa. Porque quando você não entende o mínimo, você não negocia software. Você aceita a narrativa de quem está na sua frente. Então qual é o caminho? Não é decorar a definição. Se você decorar nomes de ferramenta, isso ainda não garante nada. Nome técnico sem consequência de negócio continua sendo só vocabulário bonito. O que te protege é conectar cada termo a uma decisão. Toda ferramenta resolve um problema, mas também cria um custo. A pergunta é: você já descobriu qual problema realmente precisa resolver? Então, toda vez que alguém falar uma tecnologia, você puxa para 5 perguntas. Por que essa escolha? Que problema ela resolve? Que custo ela adiciona? Que risco ela reduz? O que acontece se escolhermos outra? É por isso que a pergunta por quê precisa ir até a decisão ficar clara. A pessoa não pode só citar a ferramenta. Ela precisa explicar o raciocínio. Vamos para o mapa prático. A primeira decisão é: como manter controle da entrega? Quando alguém falar de empacotar sistema ou histórico do código, pergunte: isso evita a diferença entre teste e cliente real? Existe revisão antes de publicar? A empresa tem acesso ao próprio código? Se a resposta aparece, você ganha rastreabilidade. Se não aparece, você só ganhou vocabulário. A segunda decisão é: quem assume responsabilidade e custo quando o sistema cresce? Quando falarem de nuvem ou servidor gerenciado, o servidor não some. Alguém está cuidando dele por você. Em um modelo, você ganha controle e assume cuidado. Em outro, compra praticidade, mas aceita limite e dependência. Essa conta sempre aparece em algum lugar. A terceira decisão é: como proteger a entrada do sistema? Uma camada de proteção reduz exposição e organiza acesso. Mas a pergunta precisa ser objetiva. Quais portas ficam abertas? O banco está exposto? Existe barreira, backup e atualização? Porque uma economia pequena em segurança pode virar um risco operacional muito grande lá na frente. A quarta decisão é: onde mora a verdade do negócio? A tela é onde clicam. A parte interna é onde ficam as regras, dados e processos. Clientes, pedidos e pagamentos precisam estar protegidos. Então a pergunta não é só qual banco usar, é quem acessa, como recupera, como muda sem quebrar e como evita perder informação importante. Existe uma pergunta quando o sistema tem volume: o que acontece agora e o que pode esperar? Se tudo tenta acontecer ao mesmo tempo, o sistema trava. Organizar tarefas evita lentidão, mas isso também precisa de acompanhamento. Então pergunte: essa organização evita lentidão real ou só está adicionando uma complexidade desnecessária? Percebe o ponto? Nenhuma dessas palavras é mágica. Todas elas são escolhas, e toda escolha técnica adulta precisa vir acompanhada de porquê, custo, risco e alternativa. Agora imagina a reunião depois disso. A equipe técnica propõe algo e você não responde só: tá bom. Você pergunta: por que esse modelo? O que reduz de trabalho? Qual o custo se o tráfego crescer? Estamos usando isso por necessidade real ou porque o nome passa robustez? Quem vai administrar isso depois? Esse é o benefício. Você entra para proteger o negócio. Porque quando a decisão aparece, fica mais fácil comparar orçamento, prazo, risco e manutenção. Vamos pegar um exemplo simples, com 2 propostas. A primeira diz: vamos comprar mais praticidade na operação, deixar o cuidado com plataformas prontas, proteger a entrada e manter histórico. Pode ser excelente. A segunda diz: vamos assumir mais controle,
cuidar melhor do servidor, separar responsabilidades e proteger dados com backup. Também pode ser excelente. Qual é a certa? Depende. Qual o volume esperado? Quantos usuários? O sistema precisa escalar rápido ou ser simples e barato? Quem vai dar manutenção? O time sabe operar isso? O servidor está seguro? Perguntar o porquê serve para revelar se quem está propondo sabe o que está fazendo. Um profissional bom explica a troca. Um vendedor de história fica irritado quando você pergunta. Então faz o seguinte, na próxima reunião, não comece perguntando só quanto custa. Pegue cada decisão importante e pergunte até aparecer custo, risco, alternativa e motivo. Como vamos manter controle? Como publicar sem quebrar? Quem assume a operação? O que protege a entrada? Onde mora a regra do negócio? Como protegemos os dados? Quem tem acesso? Como eu audito mudança? E anota as respostas. Porque decisão técnica boa não foge de pergunta. Ela melhora quando é questionada. Você não precisa virar programador para não ser passado para trás. Você precisa parar de aceitar tecnologia sem porquê. Faz certo que dá certo.